Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Giral Podcast. A história do nosso convidado de hoje é sobre curiosidade, dedicação e transformação. Vinícius Vasconcelos cresceu em Glória do Goitá e ao longo dos anos construiu um caminho que o levou a trabalhar como analista de dados em uma grande empresa. No episódio de hoje, vamos conhecer quem é Vinícius além dos números. Sua trajetória, as escolhas que o trouxeram até aqui, o que faz um analista de dados e como ele segue se conectando com a comunidade, atuando como voluntário aqui na Giral. Também vamos falar sobre oportunidades para quem sonha em entrar nesse mercado e dicas valiosas para transformar interesse em carreira. Vamos embora. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá. Para começar, Vinícius, se apresenta para o público da gente, quem tu é, como é que tu se conecta com Glória do Goitá. Boa. Bom, prazer, me chamo Vinícius Vasconcelos, nasci e cresci aqui em Glória do Goitá, filho de um comerciante e de uma professora daqui da cidade também. Eu conto que desde muito novo eu tive que sair da cidade, buscar oportunidades fora da cidade para crescer. E aí teve o lado feliz e infeliz disso, né? O feliz é que eu tive a oportunidade de buscar, por exemplo, educação fora da cidade. O infeliz é que não existiam possibilidades, né, de se ter uma educação melhor aqui na cidade. Não existia, por exemplo, a Giral nesse tempo. O estopim disso na minha história foi ali durante a graduação, em que eu tive que me mudar para Caruaru, onde eu fiz faculdade, né? Eu sou formado em engenharia de produção, lá pela Federal de Caruaru, e atualmente eu acho que a coisa continuou. Assim, atualmente eu trabalho numa empresa que é sediada no Rio de Janeiro, a Estônia, a famosa Verdinha, né? Uma maquininha de cartão de crédito, mas hoje daqui da cidade, né? De Glória do Goitá. E aí eu acho que vai ter bastante coisa assim, atípica, talvez, né? Já trabalhar numa empresa lá do Rio, daqui de Glória, eu imagino que já seja algo um pouco atípico. Acho que vai ter várias curiosidades a partir disso para a gente conversar. Massa. Eu já conheço um pouquinho da tua trajetória, assim, porque a gente já conversou, já tiveram alguns momentos em que tu se apresentou um pouco, mas fala para o público da gente, como é que foi essa tua trajetória, de sair de engenharia de produção para analista de dados? Legal. Durante a graduação, assim, quem faz engenharia, ou até pensa em fazer, saiba que você vai passar por 2 longos anos de teoria, né? E quem faz sabe bem disso. E eu passei por esses 2 anos de um monte de cálculo, física, álgebra, um monte de coisas teóricas ali durante a graduação, em que eu não via muita aplicação prática, né, do que eu aprendi. E eu acho que, assim, desde novo eu sempre tive muita vontade de me sentir útil, usar do trabalho para agregar valor na vida das pessoas, e eu via que o meu esforço ali, cara, era simplesmente em teorias, em estar fazendo cálculos em papel, e esse desejo de fazer algo, né, trabalhar, aplicar algo de maneira prática fez com que durante a graduação eu abrisse um negócio com um amigo. E aí eu abri a Cactus. Foi uma empresa de construção de planilhas a princípio, e foi uma grande oportunidade de me aprofundar mais em tecnologia, assim, em si. A gente começou o início dessa empresa foi através de uma ideia assim, com um colega, e eu e ele iniciamos construindo planilhas. Com o passar do tempo, a gente começou a se aprofundar no negócio, e daqui a pouco a gente estava construindo sistemas de gestão para negócios. Foi uma empresa assim, que durou 1 ano e meio. Eu comento que a gente começou com o objetivo de aprender a aplicar coisas ali na prática e ganhar alguma grana. E eu falo que eu tive 50% de êxito, porque eu consegui aprender algo mesmo, né? E foi justamente os conhecimentos ali mais atrelados à tecnologia e dados que
se sobressaíram durante essa experiência. E aí eu acho que esse foi um divisor de águas para eu entender que o que eu queria fazer era trabalhar com muita coisa ali de gestão que eu estava aprendendo dentro da engenharia de produção, mas aplicada dentro das empresas através dos dados. O que é que faz um engenheiro de produção, Vinícius? Cara que resolve problemas que envolvem negócios e uma parte mais analítica. Tem gente que fala que é, cara, um engenheiro administrador. Na teoria, um engenheiro de produção deveria ser um profissional industrial, né? Deveria ser ali uma pessoa que estaria na linha de produção das empresas. Eu acho que no início o curso foi pensado para isso, mas a gente vê um tanto de coisa relacionada a negócio, relacionada a raciocínio lógico e analítico, que faz parte da engenharia, que as aplicações acabam sendo muito vastas. Assim. Hoje em dia eu vejo gente no mercado financeiro, gente na área de tecnologia, um monte, como eu, e tem gente seguindo dentro de indústria também. Perfeito. E aí, desse lugar da engenharia, como é que tu chega a ser analista de dados? Como é que foi tua trajetória para chegar até a Stone? Legal. Depois dessa primeira prática que eu tive durante a faculdade, que foi a criação da Cactus, eu fui sentindo... Bom, primeiro eu gostei da coisa, né? Assim, de você unir a teoria com a prática. Até hoje é algo que eu levo para minha vida. Eu acho que é um caminho acelerado para você aprender e crescer. Então, eu passei um ano na Cactus e eu fui entendendo ali quais eram gaps de experiência que eu não conseguia ter na Cactus, uma empresa que eu estava abrindo com um colega, era só eu e ele. Um desses gaps era conseguir trabalhar com grandes públicos. Com times, né? Uhum. Conseguir trabalhar com um time, conseguir fazer projetos para grandes empresas. Eu sentia que no limite seria algo que iria demorar muito para eu conseguir alcançar ali na Cactus. E eu vi a oportunidade dentro da faculdade de fazer trabalho voluntário. Foi ali que começou assim, minha carreira no voluntariado. De lá para cá, né, já fazem 5 anos, foi lá em 2020, eu faço trabalho voluntário, inclusive, de maneira ininterrupta. Mas durante a graduação, esse trabalho voluntário foi o trabalho numa empresa júnior, que a gente chama. É uma empresa em que você presta um trabalho voluntário ali, você vende projetos, as empresas lhe pagam por um preço bem mais barato do que pagariam para uma empresa sênior executar aquele projeto de consultoria. E aquele dinheiro não vai para o bolso de nenhum estudante, aquele dinheiro fica guardado ali dentro da instituição para ser aplicado em evento, em capacitações, em coisas que alavanquem esses estudantes que estão participando da empresa júnior. Uhum. Durante o meu período ali, o ano 2020, nessa empresa júnior, lá em Caruaru, eu descobri a Stone, assim, através de um evento. Eu conheci a Stone, né, como marca empregadora, gostei do que eu vi, gostei do que se falava sobre a cultura da empresa, e aí foi uma das primeiras empresas que, quando eu estava apto a estagiar, eu me inscrevi, né, procurei vagas e me inscrevi no estágio. E aí foi através desse estágio assim, que eu ingressei na Stone. Até uma história curiosa, eu me inscrevi num estágio de férias, que assim, muita gente não conhece, né, esse tipo de oportunidade do estágio de férias. Algumas empresas têm, um estágio temporário, 2 meses, você, na teoria, usaria ali o seu período de férias, janeiro, dezembro, junho, julho, para prestar um serviço temporário na empresa, aprenderia com isso, tocaria algum tipo de projeto lá, e aí eu me inscrevi num estágio voluntário na Stone. Acabei caindo, me inscrevi no estágio voluntário, acabei caindo numa vaga de efetiva, que a gente já chamava lá de analista de dados pleno, e acabei sendo contratado como estagiário regular, porque eu precisava de um estágio regular para me formar. Então, acabei participando de um processo já de uma vaga efetiva. A minha líder, que é inclusive minha líder atualmente ainda, há 3 anos atrás entendeu que teria espaço no time dela para um estagiário,
ao invés de um analista de dados pleno. Eu estava muito no início ali da minha carreira, e essa oportunidade me ajudou, né, porque eu precisava do estágio para me formar. E, enfim, acho que deu certo também lá para o time que eu tô lá até hoje. E aí, reformulando a pergunta que eu fiz anteriormente, e agora falando do analista de dados, o que é que um analista de dados faz? Legal. Bom, um analista de dados, ele auxilia na tomada de decisão das empresas. Eu acho que é tão simples quanto isso. O nosso trabalho é conseguir auxiliar gestores, diretores a ter mais clareza sobre o que está acontecendo, sobre o que pode acontecer, né? Prever cenários para tomar as melhores decisões para o negócio. Por exemplo, né, aqui dentro da Giral vocês têm vários projetos, várias iniciativas, e uma das métricas que vocês talvez acompanhem seja de permanência nos projetos, por exemplo. Quantos dos projetos que eu inicio e tem 100 pessoas, quantas pessoas, né, elas permanecem até o final do projeto? Talvez essa seja uma métrica para medir o quão interessante para a comunidade esse projeto é, e às vezes até para medir o quão boa é a didática do instrutor, cara, a satisfação das pessoas que estão tocando o projeto. Então, se vocês tiverem um budget limitado, que é o cenário em que todo mundo vive, e tiverem que priorizar determinados projetos para vocês investirem, talvez essa seja uma métrica que vocês olhariam, né, para decidir ali qual projeto vou investir aqui mais budget. Pode ser aqui a taxa de permanência dos alunos, né, do início ao fim do projeto. Então, no meu trabalho hoje, eu construo essas métricas e auxilio dentro da tomada de decisão, né, para o que é que a gente vai fazer lá dentro da companhia. E aí, quais são as principais habilidades que um analista de dados precisa ter? Legal. Hoje, a principal habilidade, mais do que nunca, assim, é raciocínio lógico para mim e conhecimento de negócio. Acho que as duas coisas têm que andar muito juntas. Talvez há um tempo atrás eu falaria que programação, conhecimento de algum tipo de ferramenta seria algo que não seria o principal, mas estaria perto de ser uma das habilidades principais. Mas hoje, com o artifício da inteligência artificial, por exemplo, você dominar uma ferramenta, dominar programação, é algo que está muito mais próximo a partir do uso da inteligência artificial. O que é bem difícil é conseguir desenvolver boas soft skills. Eu acho que eu também colocaria isso como dentro desse tripé de habilidades principais. Tem que se ter uma habilidade aqui de comunicação aguçada, afinal você vai apresentar muitas vezes números e coisas assim complexas para diferentes públicos. Então você pode fazer a melhor análise, construir a métrica mais interessante para tomar uma decisão. Se você não conseguir simplificar aquilo para o seu público, não vai ter valor nenhum. Então, existem soft skills aqui de trabalho em equipe, de comunicação. Existe aqui uma necessidade muito grande de raciocínio lógico, né, para você conseguir relacionar tudo que você vê, né, dentro da companhia. Você deve imaginar que assim, são infinitas métricas, infinitos projetos. Você precisa conseguir ter um raciocínio lógico ali para relacionar as coisas, entender o que é que alavanca o quê, né? Se eu fizer um projeto aqui para criança e adolescente, aqui na Giral, cara, isso pode aumentar a minha adesão a outros projetos, para essas. Então, se precisa desse raciocínio, né, para relacionar iniciativas, relacionar impacto dessas iniciativas umas nas outras, e se precisa ter um conhecimento do negócio. Assim, eu posso ser o melhor analista de dados do mundo, se eu chegar aqui para falar com vocês sobre dados da ONG, sem entender como que uma ONG funciona, provavelmente eu vou falar um monte de besteira. Uhum. Contexto é importante, né? Contexto de negócio. E olhando para o mercado de trabalho, Vinícius, assim, nessa área de analistas de dados, assim, quais seriam os maiores desafios profissionais, assim, no mercado? Eu acho que hoje existe um desafio muito grande
com o acompanhamento da área, né? Hoje, com a IA, assim, todo mês a gente vê uma novidade sobre inteligência artificial saindo aí na mídia. E eu acho que você tem que ter uma capacidade de filtrar o que realmente é algo relevante, o que é só um ruído, porque hoje em dia a turma também está usando muito isso para marketing, né? A inteligência artificial vai substituir não sei quantos profissionais, a nova versão do ChatGPT tá extraordinária, enfim, todo mês tem uma novidade, e se você olha para elas sem um filtro, você sempre vai se sentir desatualizado. Então existe uma dificuldade aqui dentro da área de dados, né, que envolve, hoje em dia, a maior novidade é a inteligência artificial, de conseguir filtrar o que é relevante e se manter atualizado, porque é realidade, vai mudar, assim, muitas profissões, para não falar todas, e a profissão de dados vai ser uma das grandemente impactadas, como já está sendo. Perfeito. Eu vou dar uma pausinha para chamar os nossos ouvintes, telespectadores, para seguir a gente nas redes sociais, né? No Instagram, a gente está no @giral.ong, no Facebook, facebook.com/org.giral, e no YouTube, @onggiral. Lá você encontra todos os projetos que a Giral desenvolve e outros conteúdos também, né? Relacionados ao papo que a gente está tendo aqui e mais. Vinícius, além do teu trabalho formal, né, como analista de dados, tu contribuiu como voluntário aqui na Giral e esse ano voltou como educador também no projeto da Escola de Comunicação, né? Por que voluntariar, assim? Por que é interessante? Legal. Eu faço voluntariado há 5 anos. Eu comecei a fazer voluntariado enquanto estava lá na faculdade, na empresa Júnior, e aí fiz um voluntariado como um consultor lá. Posteriormente, eu continuei fazendo esse trabalho como professor também. Até hoje, pelo menos 2 vezes no ano, eu tenho algum contato com uma empresa júnior para dar instrução, por exemplo. E para mim, eu acho que tem 2 coisas, assim. Eu acho que o voluntariado, para mim, ele me ajuda a fortalecer na minha cabeça o meu propósito do porquê eu faço as coisas. Dinheiro é algo importante, né? Resolve vários problemas. E eu acho que se você não tiver cuidado, você pode começar a limitar o propósito do seu trabalho a ganhar dinheiro. Então acho que o voluntariado, primeiro, para mim reforça o meu propósito, porque eu trabalho, porque que eu me esforço, que é para ajudar as outras pessoas, acima de tudo. E segundo, também é uma porta para o seu desenvolvimento. Como eu te falei, eu levo comigo essa metodologia de crescimento, de unir a teoria com a prática para a vida. E o voluntariado eu acho que é uma grande oportunidade de aplicar muita coisa que você aprende, de exercitar, por exemplo, a sua comunicação, que é algo que, independente do que você faça, você como um expert nisso aqui na Giral, né, deve saber melhor do que ninguém, é uma skill para qualquer profissão. Então, eu acho que fica inclusive um incentivo aqui. Eu acho que você não precisa nem, a princípio, pensar tanto no valor que você vai entregar na vida das pessoas para se voluntariar. Eu acho que, inclusive, se você começar, você vai sentir isso com o passar do tempo. Mas se não quiser começar por isso, começa por existir uma oportunidade de crescimento, de você exercitar, por exemplo, a sua comunicação, que é algo assim que você não vai ter oportunidades como essa de ensinar pessoas em diferentes níveis de instrução, conseguir adaptar a mensagem para que elas se instruam, às vezes, sobre coisas um pouco complexas, como a minha área, né, que é relacionada à tecnologia, e você vai levar uma grande bagagem assim, para a sua vida sobre isso. Muito bom. Quando a gente pensa nos jovens aqui de Glória, né? Você teve contato com alguns daqui de Glória e de Lagoa, né? Sim. Se eles sonharem em trabalhar com dados ou com tecnologia, pensando... tu teve uma conversa aqui com eles, inclusive trazendo outro rapaz daqui de Glória, Sim, que trabalha também com outra empresa, né, nacional. Sim. Assim... eu acho que primeira coisa, eu tenho certeza
que as pessoas podem ir tão longe quanto elas acreditam. É fato que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Muita gente não vai ter as mesmas oportunidades que eu tive, muita gente teve mais oportunidade do que eu tive, e os nossos resultados, eles acabam sendo uma mistura também de sorte, mas mais do que isso, da sua resiliência aos azares que você deu. Né? Então, eu acho que, primeiro, né, para esses jovens daqui, eu gostaria de usar a minha história, quem sabe, para criar algum tipo de inspiração para que eles consigam sonhar até fora da cidade, né? Hoje eu trabalho na Stone, que é uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores dentro do mercado financeiro, sediada no Rio, e eu continuo aqui morando em Glória do Goitá. Eu acho que o primeiro ponto é conseguir entender que existem essas oportunidades e que você pode alcançar os sonhos que você tiver, com resiliência, principalmente vontade. E aí, segundo ponto é conseguir entender como é que você trilha esse caminho, né, para o seu sonho. Isso aqui, o como você vai chegar lá, é uma coisa que não é simples. Né? Eu acho que o principal, sem dúvidas, é ter resiliência e ter vontade, né, se manter engajado com o seu sonho, acreditando. Uma hora você vai chegar. Mas se eu puder deixar algumas dicas aqui do que eu faria se eu estivesse na posição deles, era primeiro usar dessa estrutura aqui da ONG. Aqui a gente tem muitos projetos muito interessantes. Existe aqui uma sala de tecnologia que, assim, de fazer inveja em muitos lugares por aí, Brasil afora. Eu já toquei 2 cursos aqui diferentes. Assim, fui muito bem assessorado por todos os equipamentos que tem aqui, equipamentos de ponta. Então, toquei cursos aqui profundos. Tiveram, inclusive, ferramentas, né? O último curso de construção de aplicativos é uma ferramenta que, por exemplo, pessoas que hoje trabalham comigo falam, acham muito relevante e algumas ainda desconhecem dessa ferramenta. Foi algo que eu até fui um pouco disruptivo lá no ano passado usando, e aí eu pensei, cara, vou levar para o pessoal de Glória. E assim como esse conhecimento, aqui tem vários outros profissionais de ponta que tocam aqui cursos muito úteis assim, para o mercado profissional. Então, se eu fosse essas pessoas, né, de Glória, Feira Nova, Lagoa, aqui da região, que pode ter acesso aqui a geral, eu procuraria participar desses cursos. E segundo, eu olharia o copo meio cheio de se estar numa cidade pequena. Aqui é um lugar em que se tem pouquíssimas soluções tecnológicas para os negócios. Cara, se você está num ambiente em que se tem pouquíssimas soluções tecnológicas para o negócio, você está aprendendo sobre tecnologia, você está num mar azul para você desenvolver essas soluções. Né? E às vezes, a princípio, não para fazer a sua vida, começar assim, de fato, uma carreira profissional aqui, mas muitas vezes para criar suas histórias, para que você use essas histórias, essas experiências, às vezes para alcançar esses grandes sonhos que você tem. Né? Porque dentro do mercado, muito mais, hoje em dia, muito mais do que querer saber, as empresas querem muito mais saber sobre as suas experiências e skills comprovadas, né, em práticas, em projetos que você já fez, do que papel, diploma. E aí eu acho que tem 2 coisas que eu destaco dessa tua fala, Vinícius. A primeira é aproveitar as oportunidades. Em Glória a gente tem uma gama de organizações que, como a Giral, né, propõe essas oportunidades, né? Formações, novas skills, enfim. E a questão do voluntariado, né? Que é uma oportunidade também de você desenvolver essas e outras habilidades, né? Aqui é a outra ponta do negócio, né? Quem quer aprender do zero, muitas vezes, ou se desenvolver, aprender uma nova skill dentro de tecnologia, aqui você vai estar recheado de formações de tecnologia para se desenvolver. E quem já sabe de algo, né? Às vezes até já participou de alguma formação, muito bem-vindo também a Giral, né? Aqui você tem um monte de oportunidades de desenvolver ainda mais esse seu conhecimento, porque a gente só sabe muito uma coisa quando a gente consegue ensinar ela de maneira simples, né, para pessoas que não sabem.
Então você vai aprender ainda mais sobre esse conhecimento técnico se você se voluntariar a ensinar aqui. E além disso, vai aprender um monte de comunicação. Como eu falei, é uma das skills mais importantes para um analista de dados e para qualquer profissional de tecnologia, de negócios. Acho que é uma habilidade independente. Assim, da área. É genérica, cara. É básico. Vinícius, a gente está caminhando para o encerramento, né? E aí, eu queria que tu, olhando para o futuro, assim, agora é uma pergunta mais pessoal ainda. Quais são teus planos e metas, assim? Legal, eu tenho um grande objetivo no futuro, não sei quando vou realizar, porque vai ser, acho que outro grande marco, assim, de grande mudança na minha vida. Mas eu tenho um grande objetivo de empreender, de abrir algum negócio. Hoje eu já me sinto empreendendo dentro da Stone, para ser bem sincero. Tocando muitas coisas novas, tendo muitas responsabilidades. Mas o fato é que eu tenho vontade de começar algum negócio, me sentir parte de algum negócio, assim, do zero mesmo, sabe? Que desenvolva soluções diferentes para a sociedade, que consiga promover oportunidades de emprego e desenvolvimento também. Para mim, talvez seja o maior legado social que eu possa deixar. Perfeito. E aí, uma palavra final para quem está assistindo. A palavra final é sonho. Né? Nas poucas palestras, alguns cursos que eu toco, eu acho que eu sempre deixo essa mensagem no final, que é: sonhe, tenha objetivos. Existem até, daria para aprofundar aqui, mas existem diversos estudos que comprovam que pessoas que têm objetivos, que anotam seus objetivos, que acompanham seus objetivos, elas têm uma propensão muito maior de alcançá-los. Então, se você ainda não visualiza, né, se você se limita os seus sonhos, você já está limitando o seu ponto de chegada, onde é que você vai chegar. Então, acho que essa é a principal mensagem, né? Não tenha medo de sonhar e crie método para acompanhar, né, o seu desenvolvimento. Acompanhe isso, sei lá, numa rotina semestral, numa rotina anual, o quanto que as ações que você está tendo no seu dia a dia estão te ajudando para chegar nesse sonho. Vá fazendo as mudanças necessárias para que assim você consiga otimizar, né, essa chegada. Muito bom, Vinícius, muito obrigado por ter tirado um pouquinho do teu tempo para estar aqui com a gente. A gente agradece a você e agradece a quem assistiu esse episódio. Só um lembrete, continue acompanhando a gente nas redes sociais, né? No Instagram, @giral.ong, no Facebook, facebook.com/org.giral e no YouTube, @onggiral. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!